Dia 19, uma vida com propósito, cultivando a comunidade. Vamos às anotações. Somente o Espírito Santo pode criar uma verdadeira comunhão entre as pessoas, mas ele processa isso através de você e de mim. O apóstolo Paulo diz assim: vocês estão unidos por meio do Espírito. Esforcem-se, portanto, para continuar unidos desse modo. É necessário, então, tanto o poder de Deus, quanto a nossa boa vontade, o nosso esforço para produzir uma comunidade cristã amorosa. Se você quer cultivar uma comunidade amorosa, com uma comunhão verdadeira, você tem que fazer algumas escolhas difíceis e alguns riscos. Tem que assumir alguns riscos. Formar uma comunidade exige sinceridade. Quantas pessoas estão e continuam em caminho de autodestruição porque não tem alguém que as ame o suficiente para dizer a verdade a elas, mesmo quando essa verdade dói. A Bíblia nos manda falar a verdade em amor, restaurar as pessoas com mansidão, porque nós não podemos viver ou ter uma comunidade sem sinceridade. Permanecer superficial por medo de conflitos encobre os problemas e preserva uma falsa sensação de paz. E isso cria um ambiente doentio de segredos, cheio de frustração, de fofoca. E a solução de Paulo é direta. Chega de mentira, chega de fingimento. Fale a verdade ao seu próximo. Afinal, o corpo de Cristo são pessoas interligadas, né? Ligadas umas às outras. Então, franqueza. E franqueza não é licença para você ferir os outros falando o que você quer na hora que quer, do jeito que quer. Não é grosseria. A Bíblia fala que em Eclesiastes, 8, que existe um tempo certo, um lugar certo e uma maneira certa de fazer cada coisa. E palavras impensadas, palavras mal faladas deixam feridas permanentes. E embora o apóstolo Paulo tenha repreendido ali aquela igreja em Corinto, em Corinto pelo silêncio passivo, do povo ali, da comunidade, ao permitir a imoralidade ali no meio deles, porque ninguém tinha coragem de enfrentar o problema, Deus manda a gente falar uns aos outros da nossa comunidade como a membros carinhosos de uma família. Nós não podemos repreender asperamente as pessoas. Mas também não podemos agir como se um comportamento inaceitável fosse aceitável, E é muito importante que a gente tenha humildade também, porque a presunção, o convencimento, o orgulho levanta aquele muro entre as pessoas. Ao passo que a humildade suaviza as relações e ergue pontes. E é por isso que a Bíblia nos fala tão claro em 1 Pedro 5, que Deus se opõe aos orgulhosos e Ele dá graça aos humildes. O orgulho obstrui a graça de Deus na nossa vida. E sem a graça de Deus não há crescimento, não há transformação. Não tem como nós sermos sarados para ajudar os outros. A arrogância, meus amigos, nos coloca em oposição direta a Deus. É muita burrice. A arrogância é burrice. A humildade é desenvolvida quando nós admitimos as nossas fraquezas e quando nós somos pacientes com as fraquezas dos outros. Em Romanos 12:16, Paulo nos orienta a não sermos orgulhosos e a não sermos sábios aos nossos próprios olhos. E aos Filipenses ele fala que nós temos que considerar os outros superiores a nós mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Então, humildade não é pensar menos de nós mesmos.
Humildade é pensar menos em nós mesmos. E é pensar mais nos outros. É servir os outros. Formar uma comunidade exige respeito com as diferenças. É cortesia, ser cuidadoso com os sentimentos dos outros e paciente com as pessoas, principalmente as mais irritantes. Isso, Paulo deixa muito claro na carta a Tito. Deus, o povo de Deus deve ser generoso e cortês. Ter consideração para com as dúvidas e os temores das outras pessoas. Romanos 15:12, a Bíblia nos manda agradar ao outro, fazer aquilo que é para o bem do outro. E em toda igreja, todo grupo sempre tem pelo menos uma pessoa difícil. E essas pessoas são colocadas nas nossas vidas para o nosso aprimoramento, para o nosso benefício também, além de ser para o benefício delas. Nós temos que entender que as pessoas que têm hábitos irritantes, carências emocionais irritantes, modos irritantes, precisam ser amadas. E amar essas pessoas, tratar essas pessoas com dignidade, é a grande oportunidade que Deus nos dá para crescermos. E numa família, nós aceitamos uns aos outros, não por causa das suas virtudes, mas é porque nós sabemos que nós pertencemos uns aos outros. Um membro da família pode ter o defeito que for, mas mesmo assim é um de nós. E da mesma forma, a Bíblia manda nós sermos dedicados uns aos outros como uma família afetuosa. Todos nós temos as nossas manias, os nossos jeitos, os nossos temperamentos irritantes, as nossas limitações, mas comunidade não tem nada a ver com compatibilidade. Compatibilidade, os relacionamentos, o fundamento de tudo isso é o nosso relacionamento com Deus. É isso que vai nos capacitar para viver em comunidade. E é preciso saber a história de cada pessoa. Quando você souber as coisas que as pessoas passaram, a dor que as pessoas carregam e a história delas, aí com certeza você vai aceitar melhor, você vai tolerar melhor e você não vai subestimar os sentimentos dessas pessoas. A verdadeira comunidade se forma quando as pessoas se sentem seguras para partilhar os seus medos, seus temores, suas dúvidas, sem serem julgadas. E, importante, num ambiente seguro. Elas só vão partilhar as suas mágoas, suas necessidades, seus erros, num ambiente confiável. Gente, Deus detesta fofoca. A Bíblia está repleta de exemplos, de textos que nos mostram que Deus detesta fofoca, principalmente aquelas disfarçadas de pedido de oração. Relacionamentos exigem também tempo. Nós precisamos nos reunir, nós precisamos animar os outros a se reunirem. Você tem de passar tempo com as pessoas para estabelecer relacionamento, mesmo quando você não tem vontade. Você faz isso porque você sabe que é importante. A comunhão bíblica tem 9 princípios, partilhar os verdadeiros sentimentos, incentivar uns aos outros, apoiar uns aos outros, falar a verdade com amor, perdoar uns aos outros, admitir as fraquezas, respeitar as diferenças e não fofocar, e fazer do grupo uma prioridade. Comunhão é tão rara. Por quê? Porque significa desistir do nosso individualismo e independência para nos tornarmos interdependentes. Mas os benefícios de dividir a vida com as outras pessoas é muito maior do que os custos. E o que é mais importante? Nos prepara para a eternidade.